Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo 3. Filipenses 3. Nós vamos começar a leitura no verso 12. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vou ler na NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desculpa, eu anunciei o 3 e estou lendo o 2, né? Foi mal. Desculpa. 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma igreja de pessoas perfeitas. Uma igreja de pessoas perfeitas. Você já foi a uma igreja assim? Eu já fui em muitas igrejas, já frequentei muitas igrejas, já preguei em muitas igrejas. Eu conheço um pouco do espectro tradicional, renovado, pentecostal, não muito do neopentecostal, mas o suficiente para saber que em nenhuma dessas igrejas existem pessoas perfeitas. Não há no meio evangélico brasileiro, americano, coreano, seja lá onde for, pessoas perfeitas. O que existe, e isto eu encontrei, são pessoas que acreditam ser perfeitas. Verdade. Elas acreditam que são perfeitas. Parece um absurdo, mas é verdade. Eu tive contato com muitas dessas pessoas e confesso para vocês, tive problemas com todas elas. Porque eram perfeitas ou acreditavam ser perfeitas. Nesta igreja de Filipos, havia um grupo de pessoas que acreditavam que elas tinham chegado a um nível tal de desenvolvimento espiritual que elas não precisavam mais crescer. Que elas haviam, de certa forma, superado todas as expectativas de Deus para elas, e elas estavam então numa condição tal que não pecavam, que já não eram mais passíveis de cometer pecados. Essas pessoas que se acreditam perfeitas, elas não vão dizer a você, eu sou perfeito. Não vão. Mas elas vão com atitude tentar fazer ou convencer você a admitir que elas sejam verdadeiramente perfeitas.
As atitudes que elas terão em relação a você, às outras pessoas, até mesmo a Deus, vai demonstrar que na cabeça delas, embora elas não verbalizem isso, eu não encontrei, na verdade encontrei um que acreditou e falou que era perfeito. Ele era solteiro. O que falta para esse menino é uma mulher, para dizer para ele, mostrar para ele as imperfeições dele. Era um seminarista. Mas as pessoas que se acreditam perfeitas, embora elas não digam com palavras, vão dizer com atitudes. Eu quero pensar com vocês quais seriam essas atitudes dessas pessoas que se acreditam perfeitas. Primeira delas, elas se comportam desta maneira, ou se acham perfeitas, porque elas não entendem como Deus lida com os seus filhos. Elas possuem uma dinâmica mental, uma lógica rígida. Nós poderíamos chamar preto no branco. Essas pessoas, elas dividem a humanidade praticamente em dois grupos: os abençoados, os amaldiçoados. Logicamente, eles são os abençoados. Então, quando alguma coisa ruim acontece com alguém que não são eles imediatamente dizem: você está sendo castigado por Deus. Deus está castigando você por algum pecado que você cometeu. Mas quando alguma coisa ruim acontece com eles dizem: foi o demônio, foi Satanás, foi o inimigo. Eles nunca vão atribuir aquilo que lhes aconteceu como algo procedente de Deus, talvez para prová-los, talvez para discipliná-los, porque eles não se veem passíveis de pecado. Acreditam que não pecam mais. Jó, capítulo 16, a partir do verso 1. Jó tem uma reclamação a fazer em relação a seus amigos, Zofar, Bildade e também Elifaz. Em Salmo 16, em Jó 16, a partir do verso 1, Jó se expressa assim: então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como estas, pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo, bem que eu poderia falar como vocês, se estivesse em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos, menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Jó estava doente, Jó estava sofrendo, e aparece 3 amiguinhos, e eles começam a dizer para o Jó: Jó, as coisas são assim. Deus nos abençoou, a mim, a Bildade e a Zofar. Porque nós somos obedientes, porque nós somos perfeitos, porque nós somos bons. Nós praticamos toda a lei de Deus, a bênção de Deus está caindo sobre nós como chuva abundante. Mas Jó, você não está bem. É lógico, Jó, está mais que evidente que você pecou. Você pecou. E o Jó está dizendo assim para eles: vocês não entendem nada. Nós, assim como Jó,
podemos e seremos provados por Deus. É um fato. A Bíblia apresenta isso como uma realidade inescapável. Se você é filho de Deus, você foi escolhido por Deus, Deus não quer que você seja um menino levado de um lado para o outro, Deus quer que você se torne um homem, uma mulher madura, responsável. Para isto, Ele vai provar você. Ele vai fazer você passar por diversas provações. Como o ouro passa na mão do ourives pelos diversos processos de refinamento até se tornar algo puro e precioso, a sua fé é provada por Deus continuamente. Mas as pessoas que se acreditam perfeitas, elas não entendem que Deus prova os seus filhos. Eles estão sempre fazendo a leitura de, se eu estou bem, é porque eu consegui fazer o melhor e Deus me deve e Ele vai me abençoar. Agora, se alguma coisa acontece com você, certamente foi pecado seu. Essas pessoas são impiedosas como os amigos de Jó. E Paulo está combatendo este erro na igreja de Filipos, porque aquelas pessoas que se acreditavam perfeitas, elas começavam a fazer discriminação na igreja, começavam a categorizar. Imagina que o irmão Teófilo ficou doente. Imediatamente essas pessoas diziam, olha o Teófilo, quem diria? Imagina, tão crente. O louvor mal começava, ele já erguia as mãos. Está doente, pecou, certamente ele pecou. Faça uma leitura onde acredita que Deus está constantemente tentando achar um motivo para nos punir, para nos castigar. Mas a eles não. Claro que não. Deus não tem motivo para castigá-los. Porque se uma coisa acontece de ruim com eles, digamos, eles fiquem doentes, não foi Deus. Não. Está descartado. Foi o diabo. Foi o inimigo. Eu encontrei muitas pessoas com a mesma mentalidade dos amigos de Jó. E sabe o que ajudou Jó em relação aos seus amigos? Absolutamente nada. Jó diz, consoladores molestos, vocês não servem para nada. Vocês só estão aumentando a minha dor. Em vez de consolar, vocês estão me perturbando. O fato é, Deus prova seus filhos. O segundo aspecto é que Deus disciplina seus filhos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4. Hebreus 12, a partir do verso 4. O autor nos diz que se Deus nos recebe por filhos, Ele vai nos disciplinar. No verso 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Essa pergunta hoje não faz muito sentido não, né? Tá sim. De criança que não é disciplinado pelos seus pais. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos
são ilegítimos. Além disso, nós tínhamos nossos pais que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você é filho de Deus. Deus não é adepto da nova psicologia. Deus vai te disciplinar. Deus vai lhes dar umas varadas. E eu digo isso de experiência própria. Porque Ele sabe que nós precisamos de disciplina. Então, muitas vezes, quando algumas coisas estão acontecendo conosco, é disciplina de Deus. Deus está tentando nos ensinar a sermos maduros. Mas pessoas perfeitas não entendem que Deus tem o cuidado de, por meio das disciplinas, nos depurar das nossas práticas ruins, tirar a meninice de nós e levar-nos a uma maturidade segundo o padrão de Jesus Cristo. Mas quando acontece a disciplina de Deus sobre essas pessoas que se acreditam perfeitas, elas não entendem assim, porque elas não acreditam que sejam passíveis de cometer erros. E a disciplina é exatamente para evitar que cometamos erros piores que os que de vez em quando cometemos. Salmo de número 103. O salmista, a partir do verso 8, fala do caráter de Deus. E ele diz assim: o Senhor é compassivo. Ele quer dizer que o Senhor tem uma paciência maior que a de Jó. Misericordioso. Muito paciente, cheio de amor. Eu creio que a atualizada diz, ele é, quando fala aqui que ele é paciente, diz que ele é de um ânimo elástico. Ele aguenta muito. Não acusa sem cessar. Não fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Deus vai disciplinar você porque ama você. Deus vai disciplinar você porque Ele quer o seu bem. E se Deus está disciplinando você, isso é um testemunho que você é filho dele e que você ainda não alcançou a perfeição desejada. A disciplina é para os filhos, o castigo é para os não filhos. A segunda coisa que as pessoas que se acreditam perfeitas não entendem é que a perfeição cristã, ela tem uma perspectiva vertical, não horizontal. Lucas capítulo 18. Jesus conta uma história para nós. Essa história é emblemática. Ela nos ensina muito. A partir do verso 9. Jesus fala a pessoas que se acreditavam perfeitas. Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Como tem gente assim na igreja? Que ao invés de confiar na infinita misericórdia de Deus, acredita em sua suposta justiça pessoal. Desprezavam os outros,
Jesus contou a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, o outro um publicano. A palavra fariseu significa puro. Os puros. Olha, gente, como pastor, eu confesso para você que eu amo lidar com pecadores. Eu odeio lidar com gente que se acha perfeita. É horrível. Primeiro porque eles olham a gente de cima para baixo. Eles não nos olham frente a frente. Porque é evidente que eles, segundo a cabeça deles, estão num patamar tal que só Jesus consegue olhar frente a frente com eles. E olhe lá. Mas esse homem, então, da parábola, subiu ao templo para orar e orava assim. Eu gosto da versão atualizada que diz assim: orava de si para si mesmo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aqui Jesus deu uma maciada, viu, gente? Sabe como é que o judeu orava nos tempos de Jesus? Deus, obrigado porque eu sou homem e não sou mulher. Começava aí. O preconceito já era descarado. Não sou como os demais homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Gente, como é fácil, como é algo que flui da boca dessas pessoas que se acreditam perfeitas, estigmatizar o outro. Eles não conseguem se ver, mas conseguem ver o outro. Como Jesus disse, ele não consegue ver a trave que está no seu olho, mas ele vê o cisco no olho do outro. E ele fala, os homens são ladrões, são adúlteros, são corruptos. Eu não. Sabe por quê? Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Uma vez eu viajava de Francisco Beltrão para Curitiba. E sentou-se ao meu lado um jovem. Eu era jovem naquela época, eu já fui jovem, acredita? Eu fui jovem. Eu tinha 22 anos de idade. Aquele jovem começou a conversar comigo e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Só que esse jovem desceu numa cidade antes de Curitiba. E aí, como o banco ficou vazio, sentou-se um desses que acreditam ser perfeitos. Acabou com a minha noite. Ele sentou-se do meu lado e falou, eu vi que você falava de Jesus para a pessoa do lado, você é crente? Falei, sim, eu sou seminarista lá na cidade de Francisco Beltrão, passei toda a minha credencial. Igual Jonas, né? Eu sou servo do Deus vivo, estou aqui nessa roubada, mas tudo bem. E aí ele falou para mim assim, como é o batismo na sua igreja? Eu pensei, batismo? Ele falou, não, é água corrente ou água parada? Eu falei, é água parada. Ele falou, não serve. Só a água corrente leva os pecados. Eu falei, aleluia, né? Tá bom, eu me arrependo. Próxima vez eu batizar em água corrente. A gente for fazer o batismo, então a gente abre lá a torneira para a água correr um pouquinho para levar os pecados dos irmãos, inclusive do pastor. A ideia é boa. Mas aí de repente ele virou para mim e falou assim, você usa vermelho? Eu pensei. E preto? Falei, sou flamenguista. É lógico. Vermelho e preto.
Ele falou, porque o vermelho é do diabo e o preto também. Então, olha, interessante, eu não sabia. Sabe que eu não sabia? Eu não sabia que o diabo tinha patenteado o vermelho. Já pensou? Né? Coitados flamingos. Não é verdade? Lá no Mato Grosso tinha um passarinho chamado coração de boi. Ele é vermelho, lindo, maravilhoso. É do diabo. Puxa. Gente, quase que eu falei assim, meu amigo, volta para o seu lugar. Que Deus te acompanhe e vai para os quintos dos infernos, você está atrapalhando a minha vida. Gente perfeita, é muito chato. Vermelho, preto, e água corrente, coisa nenhuma. Onde está Jesus nessa palhaçada toda? É muito coisinha, mimimi, coisinha pequenininha, exterioridades. Essas coisas vão passar. Aquele bando de pessoas perfeitas viram os discípulos comendo uma espiga de milho sem lavar as mãos. Senhor, os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. E Jesus falou, e vocês, com a tradição dos anciãos, transgridem a lei de Deus. Bando. Não tem misericórdia das pessoas, estão olhando a exterioridade, a aparência, se focam exatamente nesses aspectos. Se sentem bem, colocando-se numa condição em que eles parecem impecáveis, exteriormente, mas lá dentro, a maldade, a falta de misericórdia. Jesus disse a respeito deles, Mateus 23, versículo 24. Eles comem um mosquito, engolem camelos. Quantas vezes, irmãos, na igreja, vem gente reclamar. Eu não digo aqui, tá, irmãos? Em outros lugares também. Pastor, o fulano fez isso. Ai, Senhor. E às vezes o isso é tão bobagem. Sabe? Coisa tão tola, coisa tão boba. Dá para resolver ali, mas tem que levar para o pastor. E aí quando a gente vê, fala assim, isso é tudo coisa da cabeça dessas pessoas que se acreditam perfeitas e que os outros são imperfeitos. Porque eles fazem uma leitura horizontal. Perfeição para aquele fariseu era ele. Imperfeição todos os outros homens, inclusive esse publicano aqui. Ele não entendia que a proposta de perfeição de Deus é Ele mesmo. Mateus 5, 48. Alguém sabe de cor? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Complicou. Quem é perfeito como perfeito é o Pai Celestial. A perfeição que pertence a Deus é só de Deus. O máximo que nós podemos é refletir essa perfeição do caráter dele em nós, da sua santidade. Mas nós sempre estaremos milhares de anos-luz de distância dessa perfeição tremenda que é o próprio Deus nosso Pai. Então, quando falamos de perfeição, não olhe para o irmão que está ao seu lado, olhe para Deus. E aí você vai dizer, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Pedro fez isso em relação a Jesus.
Mas essas pessoas que se acreditam santas, elas são como Jesus disse em Mateus capítulo 23, os versos 27 e 28. Como sepulcros caiados, lindos por fora, cheios de imundície por dentro. Essas pessoas parecem o pessoal do Talibã. Já viram como eles vestem as mulheres deles? O problema não está nas mulheres deles, está nos olhos deles. No coração deles. Mas as mulheres pagam o pato. Quando o filho pródigo voltou para casa, o irmão dele não quis entrar na festa. Gente, eu gosto de festa. Me convidar, eu vou na sua festa, tá? Problema não. Ah, mas lá nessa festa vai estar fulano, beltrano, cicrano e tal. Legal, a gente come junto, bebe junto. Problema nenhum, não. Um dia eu estava na cidade de Autônia, sentado num banco esperando um ônibus. Veio um homem, sentou-se do meu lado e falou: pastor, o senhor conversa com picaretas? Picareta é o cara que vende carro, propriedades e tal, né? Eu falei: eu converso com picareta, com prostituta, eu converso com quem conversar comigo. Porque Jesus conversava com picareta igual você. Ele falou: ai, que bom, porque os outros pastores não conversam comigo. Que eles são perfeitos. Eles nunca passaram ninguém para trás. Eles nunca venderam um carro com a quilometragem adulterada. É bom você parar com essa palhaçada. Mas Jesus te perdoa. Irmão, se você é seletivo, deve ser que você foi picado por esse mosquitinho da heresia do perfeccionismo cristão. Precisamos entender que todos nós estamos aqui vivendo neste mundo absolutamente dependentes da graça de Deus. Não é por minha força, pelo meu empenho pessoal, porque jejuo 2 vezes por semana, que eu serei perfeito. Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, que constantemente está nos assemelhando à imagem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,18. A terceira coisa que as pessoas perfeitas não entendem é que existe uma grande diferença entre perfeição cristã e perfeccionismo. Essas pessoas acreditam que nesta vida elas vão chegar a um nível tal em que não mais vão pecar. Eu ouvi isso de pessoas que acreditavam piamente que isso iria acontecer com elas. Mas vamos voltar para Filipenses capítulo 3. Imagina um irmão na igreja acreditando que chegou à perfeição. Ele vai ouvir esse sermão e vai dizer: esse pastor está contando lorota. Ele não sabe, tadinho dele. Esse irmão que eu falei que acreditava ser perfeito, um dia teve uma discussão na horta, nós éramos seminaristas, e aí o responsável pela horta repreendeu ele. Chamou a atenção dele por algo que ele tinha feito. Ele virou-se e disse assim: quem é você para falar isso para mim? Você não tem nível espiritual para me confrontar. Aí o dono da horta falou: eu não preciso de nível espiritual não, eu só tenho autorização do conselho para disciplinar você. Eu falei: glória, aleluia. Porque essas pessoas acreditam que elas não são passíveis de serem repreendidas, chamar a atenção delas. Não, imagina, você está errado. Paulo está dizendo: olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
Eu não sou perfeito, Paulo está dizendo, lá da prisão em Roma, com 60 anos de idade. Um homem que viveu profundamente experiências tremendas com Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que pregou o evangelho, que se esforçou, que fez o que era possível para ele, a fim de alcançar essa perfeição tão sonhada. Ele disse, eu não julgo ter alcançado. Irmãos, se Paulo, irmãos, pelo amor de Deus, o Paulo, diante do Paulo a gente é tudo estagiário, gente, meia boca. Eu nem ouso comparar meus 30 anos de ministério com os 22 dele. Os 22 dele somariam 200 meus. Mas ele chega a um ponto e diz assim, eu não cheguei lá. Então ele está dizendo para aquele pessoal que estava acreditando ter chegado lá, menos. Baixa a bola, irmão. Paulo está dizendo, eu não cheguei, mas eu prossigo. Oh, que maravilha. Gente, o Paulo está preso e poderia dizer assim, Senhor, obrigado pela grande perfeição que eu cheguei. Tão maravilhoso aqui. Ele diz, não, eu prossigo para o alvo. Eu olho para Jesus, eu não olho para vocês. Porque se nós começarmos a olhar, vejam vocês, eu estou há 40 anos na igreja. Minha vida é vida na igreja. Aí eu vou comparar a minha vida com um garoto novo que acabou de receber Jesus. É claro que eu vou estar adiante dele. É claro que eu vou saber mais que ele. É minha obrigação saber mais que ele. Ter crescido mais que ele. Mas eu não alcancei. Eu preciso buscar mais. Paulo diz, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Tem mais coisa na minha frente, ele está dizendo. Há mais a ser alcançado, eu prossigo para o alvo. Porque eu recebi um chamado, e sabe qual é o meu chamado? Romanos 8. A gente gosta do 28, né? O 28 é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque aos que ele escolheu, ele predestinou. Predestinou para quê, irmãos? Para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus para você é que você e Jesus sejam muito parecidos. De maneira que as pessoas confundam você com Jesus. Havia um sadhu. Sadhu é conhecido também como yogi, um santo hindu. Ele nasceu para ser santo na Índia. Era da etnia dele. Mas ele conheceu Jesus. O nome dele chamava Sundar Singh. E Sadhu Sundar Singh não tinha a Bíblia toda, ele só tinha o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. E ele leu o Novo Testamento diversas vezes. E o objetivo dele era ser parecido com Jesus. E ele dizia claramente, meu único objetivo na vida é ser como Jesus. E um dia muito frio ele bateu na porta da casa de um homem. Uma menininha atendeu a porta. Ele conversou com ela, perguntou do pai dela. A menininha fechou a porta. Chegou lá para o pai dela e falou, tem um homem na porta. E o pai dela perguntou qual é o nome dele. Ela falou, o nome dele é muito estranho. Mas ele parece Jesus. Ele se parece com Jesus. Você se parece com Jesus? As pessoas olham para você e dizem,
Jesus. O Freud tinha um amigo. E aí então perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele, olha, em Deus não. Mas eu tenho um amigo que deve conhecer ele. Esse amigo de Freud era alguém que queria ser igual a Jesus. E perfeição cristã é isto. É ser assemelhado a Cristo. É ter o caráter de Cristo, o amor de Cristo. É ter a ternura de Cristo. É ter a firmeza de Cristo, a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo. Não é vestir-se de um jeito ou de outro. Não é falar de uma maneira toda empoderada, gloriosa. Parece que você está lendo o Apocalipse quando a pessoa está falando. Não é isto. Isto é exterioridade. É lá no coração. Porque a perfeição cristã é ser semelhante a Cristo. John Wesley foi acusado de ser perfeccionista. E não sem razão. Ele de fato andou escrevendo algumas coisas que beirou o perfeccionismo. Questionado sobre isso, ele, em 1767, ele escreveu um artigo sobre a perfeição cristã. Eu assino embaixo desse artigo. John Wesley disse, nesta vida, por mais que cresçamos, por mais que nós desenvolvamos, nunca viveremos sem pecar. Sempre haverá um espaço para que o pecado de alguma forma nos acometa. Sempre haverá algo a superar. Nós podemos sim viver uma vida de vitória sobre o pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. E o pecado encontra eco muitas vezes em nosso coração. Porque equivocadamente as pessoas que defendem o perfeccionismo cristão, elas leem Tiago capítulo 4, o versículo 17 de maneira equivocada. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. Tiago não disse, somente nisto estão pecando. Porque Tiago sabe que pecado é mais que atos. O pecado tem a ver com intenções. O pecado tem a ver com pensamentos, com inclinações do coração, e atos são somente as manifestações destas intenções, destes pensamentos, desses desejos, muitas vezes escondidos, como um esqueleto dentro do armário. Só Deus e nós sabemos. Mas Ele está lá. Aquela pessoa, por exemplo, que é nervosinha. Já encontrei muito crente nervosinho. Risca a faca, né? Pastor, meu sangue italiano. Tá aí. O meu é nordestino, não fico puxando peixeira para ninguém. Uma pessoa, digamos, irada, nervosa, ela pode até, por uma terapia, quem sabe vai fazer uma técnica de coaching, se torna uma pessoa mais comedida, mais calma. Mas lá dentro, ele já mandou todo mundo para o inferno umas 10 vezes. É ou não é? Uma pessoa, por exemplo, pode ser aquela que fala descontroladamente. Ela pode controlar o falar. Mas lá dentro o pensamento está borbulhando. Porque é do coração.
Os atos tão somente evidenciam esta verdade que dentro de nós existe um vulcão pronto a entrar em erupção a qualquer momento. Basta haver um start, basta haver um motivo e as coisas acontecem. João diz em 1 João 3,9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A Revista Corrigida, ela traduziu indevidamente não peca. Mas a Bíblia não disse isso. A Bíblia diz que não faz do pecado uma prática de vida. O tempo verbal no grego indica, ele não vive pecando, porque ele sabe que ele tem um compromisso com a santidade. Mas os perfeccionistas acreditam que eles podem viver sem pecar, porque eles nasceram de novo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para terminar a uma fala de Paulo. Verso 15 de Filipenses 3. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A palavra maturidade na sua Bíblia é a palavra teleios, em grego, que é a mesma palavra para perfeição. A Bíblia trabalha o conceito de perfeição em 3 perspectivas, pelo menos. E a gente pode ilustrar essas 3 perspectivas usando figuras. Imagina que você está numa fábrica de automóveis. Você foi na Volkswagen, digamos, e está saindo lá um app, digamos, certo? Ele está lá, o chassi é montado, depois vem as partes elétricas, hidráulicas e tal, e vai se montando. Depois vem então um fechamento com a cúpula que se coloca sobre a carcaça, a lataria. Vem lá a parte de estofados, fecha-se totalmente lanternas e tal, e o carro sai da linha de produção, teleios. Perfeito. Recebe um carimbo dizendo, está perfeito, pode andar. É só ligar e sair andando. Ah, mas o app tem problema com isso, o app tem problema com aquilo. Ele não rende tanto, ele não chega a 300 km por hora. Pô, mas é um Bugatti, né, irmãos? Não é um app. Então, quando o app sai lá da fábrica, ele sai teleios, perfeito. Pronto para ser usado. Antigamente a pessoa ia ver um navio. Digamos que eu quisesse comprar um navio. O navio, quando saía lá do lugar que ele era produzido, do estaleiro, ele era colocado no mar. Quando ele cruzava o Mediterrâneo, na sua primeira viagem, ele recebia um carimbo, teleios. Ele é perfeito, ele chegou a um objetivo. Não é quando ele foi fabricado, é quando ele completou. Diferente do carro. A fruta. Lá em casa tem um pé de acerola. Tem acerolinhas desse tamanhozinho, umas maiorzinhas e tem umas já vermelhas que os passarinhos estão comendo. Por que o passarinho não come a pequenininha, a mediana e só come a vermelhinha? Ela está madura. O passarinho sabe qual que está perfeita. Ah, mas ela tem uma deformidade. Não é isso. Ela chegou a um estado de maturidade. Paulo está dizendo, perfeição cristã é maturidade. E sabe o que significa maturidade? No verso seguinte ele diz assim, é viver de tal modo que aquilo que vivemos é aquilo que nós cremos. E a pergunta é, você crê, você vive à altura do que você crê? Acredite, você sempre vai crer mais do que você vive. Porque o seu crer é o ideal, o seu viver é real. E essa é a dinâmica da vida. Porque quando você alcançar X, Deus vai dizer para você, tem Y. Quando você alcançar Y, Ele vai dizer assim, ó, tem uma infinidade de números depois do Y. Pode continuar.
A intenção dessa mensagem é precaver. Eu estou orando a Deus, Senhor, livrai-me das pessoas perfeitas. Dá-me somente pecadores para eu pastorear. Porque como eu sou pecador, eu não sei lidar com pessoas perfeitas. Jesus teve grandes problemas com pessoas perfeitas. Se você tem essa noção de que você é perfeito, acredite, não há pessoas perfeitas. Feche os seus olhos. Fale com Deus, o que Deus falou ao seu coração nesta manhã. É hora de você responder. Dizer, Senhor, eu aprendi hoje que eu não sou perfeito. Que bom. Que bom. Mas eu quero muito ser parecido com Jesus. Me ajuda. O pessoal do louvor pode vir. Eu quero ser igual a Jesus. Há muito o que crescer, irmãos. E nós estamos juntos para crescer juntos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor.